Eu gosto muito dessa modalidade de uso do supermassa, porque em 2005 a Fundação ABC, nós começamos a vender esse material bastante na região do ABC, no Paraná, que é a região do berço do gado de leite, talvez a melhor genética do Brasil, talvez não, com certeza a melhor genética do Brasil, rebanhos com altíssima média, 32, 35, 37 de média. E nós começamos a vender bastante o ADR500 nessa região. E de repente apareceu de lá para cá um trabalho que nem foi encomendado por nós, da Fundação ABC, que é uma fundação de pesquisa deles. Colocaram em confronto 3 sorgos híbridos, 3 híbridos interespecíficos e o ADR500, uma variedade. Para surpresa dele, para não surpresa nossa, o nosso material produziu em 4 cortes 80 toneladas de matéria verde por hectare. O segundo colocado, que foi um sorgo famoso aqui, produziu 30% menos. Então vocês vejam debaixo de um pivô o que vocês poderiam fazer com esse material mesmo. A gente, nesses anos de trabalho aí, a gente leva muita informação para o produtor. E eu nunca sei direito se a gente ensina mais ou aprende mais com os produtores, porque é uma troca de informação muito interessante. Essa pessoa aqui é o Igor, é chefe de pesquisa da Fundação ABC, e eles acharam uma maneira, para nós, nova, do uso do ADR500. Eles já tinham uma modalidade de uso da aveia lá. Plantam a aveia, quando ela está com 50, 60 centímetros, eles cortam. Os talos da aveia formam um verdadeiro colchão embaixo, para que ela não tenha contato com o solo. Eles secam esse material, desidratam esse material, então passam ele de 15% de matéria seca para 35, 40, isso por volta de, no inverno, vai 2 a 3 dias, e depois ensilam. Então eles começaram a pensar nisso com o nosso material. Por quê? Eles cortam o milho em fevereiro e ficam até maio com a terra vazia. Quando eles vão entrar com azevém, com aveia. Então, com esse material, que produz alta quantidade de massa, num período curto, eles conseguem 2 cortes e estão conseguindo 4 toneladas de matéria seca por hectare. Eles estão rindo de orelha a orelha, porque era uma hora que não se produzia nada. E isso salva parte do ano deles. Só que para isso, eles estão jogando 25 quilos de semente por hectare, para você ter um percentual maior de folhas e menos caule, e também para você formar aquele colchão que eu disse para o material, para desidratar, ficar em cima. Então eles conseguem uma silagem pré-secada de altíssimo nível. A silagem pré-secada é levar o material de 15, 17% de matéria seca para 35, 40, e aí com o uso do inoculante eles fazem a fermentação. Tem crescido bastante o uso do milheto. Eu digo do milheto porque inicialmente nós fazíamos com o ADR500, aí está entrando o ADR7010, devem entrar materiais novos que vocês já viram aí, para se fazer silagem. E as vantagens desse material são muitas. Eu já disse no início que a minha região é uma região de areia, eu estava complicado nela. No Paraná, talvez tenha aí 700 mil hectares de arenito, como o meu. Estado de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, existem muitas regiões baixas e quentes, onde é muito difícil você produzir o milho. E aqui fica claro, nós colocamos que em nenhum momento nós colocamos a nossa cultura em confronto com o milho. Não é isso. Nós temos o nosso espaço, o milho tem o espaço dele. Se você vai em Castro, 1.100 metros de altitude, tudo certo, eles produzem 70 toneladas de milho por hectare de silagem. Para que você vai mudar? Agora tem regiões que para produzir 15, 20 é uma briga. Então é aí que entra o nosso material, com essas características de rusticidade que todos vocês hoje conheceram. Agora o valor nutritivo.
Aqui o supermassa em amarelo, o milho em verde e o sorgo em branco. Matéria seca aqui. A silagem de milheto é um pouquinho mais úmida. Nós trabalhamos aos 80 dias de germinação no grão leitoso, pastoso. Quando vocês apertam o grão na mão, ele forma aquela massinha na mão. Nesse ponto ele dá na faixa de 25, 27 de matéria seca. O milho se corta normalmente com grão farináceo aí por volta de 33, 34, e o sorgo na faixa de 30% de matéria seca. Proteína bruta, nosso material tem mais, 10% de proteína, contra 8 do milho e 7 do sorgo. Aqui é onde nas dietas precisam se tomar um certo cuidado para ver a correção. O milho, em média, normalmente por volta de 65 de NDT. As silagens nossas de ADR500 estão na faixa de 60%. O ADR7010, vocês vão ver com o Messias daqui a pouco, chega a 63, 64 aqui. E o sorgo na faixa de 60. Vocês estão notando o seguinte, conforme vai se corrigindo, vai se aumentando o teor de grãos, aumentando o tamanho da panícula, nós vamos nos aproximando da média do milho aqui. Aí pode ter algum técnico na plateia que vai falar, esse camarada está louco, 65% de NDT. Na silagem de milho, tem milho com muito mais que isso. Tem sim. Na região de Castro tem milho com 72% de NDT. Só que é lá. 4, 5, 10 pontos no Brasil. O restante, o grosso da coisa, sofre como eu sofria na minha região. E a digestibilidade cortada aos 80 dias é bastante semelhante à do milho, superior à do sorgo. Aqui para nós o corte tem que ser um pouco antes desse período, aqui no Mato Grosso. Você está falando da silagem, né? Sim. Você falou 80 dias e poucos dias. Para nós aqui não tem que ser um pouquinho antes? Poderia ser um pouco antes. Na Fazenda Adriana foi com 75 dias. 73. Né, Fabiano? Foi um pouco mais curto. Aí, questão de dias, por causa do ciclo do material. Encurta ou aumenta dependendo da região. Sim. Obrigado. Tá. Para você conseguir uma boa silagem de milheto, eu tenho 3 mandamentos que eu acho fundamental. Primeiro deles, o tamanho de corte. Essa é uma dificuldade que nós temos. Tamanho maior, a umidade dele é um pouco maior, ele tem de 25 a 27 de matéria seca. Então você corta num tamanho um pouco maior, de 2 a 3 centímetros, tá? Para que na hora que você for compactar, você não tenha perda de líquidos. No caso do milho, principalmente milho judiado de seca, é diferente. Você teria que cortar com 5, 7, 10 milímetros no máximo. Porque o teu problema nesse caso é compactação. O problema nosso é perda de líquidos, é um pouco diferente. Então o ponto de corte é fundamental. O ponto de corte adaptado para a região de vocês muda um pouquinho, 75 dias, como disse o Juca. Tamanho de corte, mostro aqui, olha, de 2 a 3 centímetros. Isso aqui está com um repique maravilhoso. E o uso do inoculante é fundamental. Teve um rapaz que passou por aqui agora e falou, olha, eu tentei fazer sem inoculante e não está dando. Inclusive está usando no milho e no sorgo também. Aqui uma lavoura no Paraná, para quem ficou curioso, uma lavoura no Paraná de 350 hectares que foram cortados para silagem. 42 toneladas em média por hectare.